A origem da Bíblia, primeiramente, está em Deus. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia surgiu porque Deus resolveu se revelar ao homem de forma especial, comunicando-se com ele através de sua santa palavra. E a história da Bíblia, sua origem e composição, é algo sobrenatural. Isso podemos afirmar pelo fato de um livro tão antigo chegar até os nossos dias com tanta fidelidade aos seus originais. E ela tem uma diferença de qualquer outro livro. Além, claro, de ser as palavras de Deus, ela tem um poder sobrenatural para transformar vidas. E nessa reflexão, falaremos um pouco sobre a origem das Escrituras Sagradas, e especificamente sobre o Antigo Testamento. Portanto, se você quer conhecer mais sobre a história da Bíblia e se aprofundar mais na palavra, fique até o final. E já deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal caso não for inscrito. É totalmente de graça. Eu sou Felipe Sampaio Blank. Sejam bem-vindos ao canal. A Bíblia é o livro mais antigo do mundo e é o livro mais conhecido do mundo inteiro. E já foi traduzida para mais de 1685 línguas. E ela se divide em duas partes principais: o Antigo e o Novo Testamento, tendo ao todo 66 livros, sendo 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento. E estes 66 livros foram escritos no período de 16 séculos e tiveram cerca de 40 escritores. O Antigo Testamento, também chamado de Velho Testamento, é a porção da Bíblia que registra a história da redenção no período anterior ao advento de Cristo. E nele, narra a história do povo hebreu entre os anos de 1800 e 500 anos antes de Cristo. Desse modo, acredita-se que os 5 primeiros livros foram escritos pelo profeta Moisés, por volta de 1200 anos antes de Cristo. E os textos do Antigo Testamento, em sua ampla maioria, foram escritos no idioma do hebraico antigo, e algumas pequenas porções em aramaico, outro idioma que também não é mais falado. Pois no princípio, num determinado momento de sua eternidade, Deus criou todo o universo e tudo que nele há. Criou também o planeta Terra, as plantas, os animais e também o homem e a mulher, o primeiro casal. E o Antigo Testamento relata o cumprimento do plano de Deus, pois esse plano estava ali desde o começo, pois os testamentos, tanto o Antigo quanto o Novo, estão entrelaçados. O Antigo Testamento é a preparação de Deus para o Novo Testamento, para a vinda do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Portanto, o Antigo Testamento só pode ser entendido à luz do Novo Testamento, que é o seu cumprimento. E Deus é o verdadeiro autor da Bíblia. Foi Ele quem inspirou os homens na elaboração de cada livro. Assim como está escrito na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, dos versículos 20 ao 22, que está no Novo Testamento. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. E você sabe como eram feitos os pergaminhos? Bom, antigamente,
Os manuscritos bíblicos eram gravados em rolos de pergaminhos feitos com peles de animais, como ovelhas e cordeiros. Os manuscritos da Bíblia mais antigos que temos são as várias cópias encontradas em locais diferentes, porém com textos fiéis, inclusive comparados com textos escritos e descobertos em épocas diferentes. Os manuscritos bíblicos originais, ou seja, escritos pelos próprios autores, não foram encontrados. Mas é razoável pensar que dificilmente estes originais teriam um destino diferente, já que os seus autores foram brutalmente perseguidos e punidos. E provavelmente esses manuscritos foram apanhados juntamente com a maioria dos autores. Isso é para vocês verem que o mal vem tentando destruir a glória de Deus desde o início. E até hoje são discriminados e perseguidos aqueles que falam sobre o pecado. Pois sabemos que desde que o mal entrou no mundo, os valores foram invertidos. E podemos ver isso em algumas partes dessa nova juventude que vem sido corrompida. Mas continuando, o que preservaram os livros do Antigo Testamento, com os textos íntegros, foram as cópias deixadas por eles. E ainda bem que eles faziam cópias. Até devido aos costumes e à tradição dos judeus e seus escribas. Por isso, se atribui toda a confiança nas cópias deixadas. E depois de comparações minuciosas, foi observado que o texto bíblico, muito embora tenha sofrido mínimas variações, foi muito bem preservado até hoje. Esses livros foram escritos por profetas ou pessoas notáveis da história de Israel. Mesmo em caso em que não se tem certeza da identidade do escritor, a doutrina expressa nesses livros é tão correta, perfeita e harmônica com os demais escritos, que não há dúvidas quanto à sua inspiração divina. E esses escritores pertenceram às mais variadas profissões e atividades. Viveram e escreveram em países, regiões e continentes distantes uns dos outros, em épocas e condições diversas. Entretanto, os escritos estão em uma harmonia perfeita. Não há contradições. E isto prova que um só os dirigia no registro da revelação divina. O próprio Deus que está no controle de tudo e trabalhou para que tudo isso fosse possível. E no tempo de Jesus, o Antigo Testamento já havia sido concluído e a seleção de livros que o compõem já tinha sido aprovada pela tradição judaica. Os livros inclusos na Bíblia judaica são exatamente os mesmos 39 livros que hoje compõem o Antigo Testamento, que desde o início da história da Igreja Cristã foram também reconhecidos como inspiradores. E embora os crentes estejam sob uma nova aliança em Cristo, a mensagem do Antigo Testamento não foi invalidada. Essa mensagem continua revelando a verdade de Deus ao mundo e o seu propósito de salvação para o louvor de sua glória. Por fim, o próprio Cristo fez uso da Escritura do Antigo Testamento. Então, se essa Escritura foi importante para Cristo, certamente ela também é indispensável para nós. Mas a melhor parte da história é que no final do Antigo Testamento, Deus não abandonou as suas promessas ao seu povo. Ele ainda ama
e cuida pacientemente do povo, da mesma forma que Ele ainda faz conosco. Amém? E todos nós cristãos e pessoas de boa vontade possamos nos deter na palavra de Deus cada vez mais e mais, e que dela nós possamos tirar o maior proveito, que possamos aprender a caminhar na busca da santidade, e que Deus nos ajude, nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém? Chegamos ao final do vídeo. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre a Bíblia. E compartilhe o vídeo e divulgue a palavra. E lhe espero no próximo vídeo, se essa for a vontade do Pai. Um forte abraço e fiquem com Deus.